Olá, meus amores, tudo bem? Recebi uma mensagem de alguns alunos que estão com um pouquinho de dificuldade de conectar todas as caixinhas que a gente construiu para poder estudar o segundo reinado. Então, assim, quando a gente começou a estudar o segundo reinado, eu falei de uma aula, depois eu dei outra, depois eu dei outra, depois eu dei outra. E aí, assim, a questão é, Marta, não estou entendendo o que encaixa onde, como encaixa. Então, essa aula de hoje, nós vamos, na verdade, encaixar aquilo que nós falamos. Então, nós vamos costurar os assuntos do segundo reinado. Eu vou tentar colocar numa linha aqui, de uma forma cronológica, o que aconteceu, como e qual o impacto que teve. Então, eu vou tentar hoje costurar, junto com vocês aqui, esse momento que é o segundo reinado, que é super importante na história do Brasil. Então, vamos lá, tá? Vamos lá lembrar algumas questões para a gente começar a fazer essa costura. Então, segundo reinado, primeiro reinado e período regencial, a gente vai chamar de império, né? Então, faz de conta que aqui, ó, eu começo aqui o primeiro reinado, né? Já disse isso em algumas aulas. Começo aqui o primeiro reinado. O primeiro reinado dura 9 anos, ele vai até 1831. Aí a gente começa o período regencial, que vai até 1840. E depois de 1840 até 1889, nós temos aqui o que nós chamamos de segundo reinado. Então, o segundo reinado é muito mais extenso, beleza? E a ideia é assim, como o segundo reinado acontece muita coisa, porque o segundo reinado ele pega assim, 1840 a 1889, ele pega esse meados do século XIX, né? 1850, 1860, 1870, não esquecendo, meados é meio do século XIX para frente. Que existem várias mudanças que acontecem no mundo e, obviamente, essas mudanças também vão impactar o Brasil. Então, assim, a gente percebe uma mudança no comportamento mundial das pessoas, da economia, e isso acaba tendo impacto aqui no Brasil. Vamos lá, vamos colocar aqui nessa linha o que acontece quando acontece. Vamos lá? Então, em 1840, é colocado Dom Pedro II no poder por um golpe chamado golpe da maioridade. Então, em 1840, Dom Pedro II sobe ao poder, que era Pedro de Alcântara, vira Dom Pedro II, ele sobe ao poder com a ajuda de um partido chamado Partido Liberal, ok? Quando isso acontece, o Partido Liberal e o Partido Conservador começam a entrar numa crise, porque o Dom Pedro II ele vai favorecer muito esse Partido Liberal a partir desse momento que ele foi colocado ao poder, com 14, 15 anos de idade. Como esse Dom Pedro II ele começa a favorecer muito o Partido Liberal, começa a ter alguns conflitos, para evitar esses conflitos, para diminuir esses conflitos, Dom Pedro então ele vai instituir o que vai existir durante o segundo reinado todinho, um sistema que a gente vai chamar de parlamentarismo. Só que no Brasil, como na verdade o rei manda, o rei desmanda, ele governa, ele faz e acontece, a gente vai chamar de parlamentarismo às avessas. Vamos chamar de parlamentarismo às avessas. Como é que funcionava? 4 anos Dom Pedro escolhia o primeiro-ministro do Partido Liberal, 4 anos conservador, 4 anos liberal, 4 anos conservador. E tudo isso graças a uma eleição que o voto era aberto e que se você não votasse em deputados que fossem um partido escolhido pelo Dom Pedro, que é o primeiro-ministro que escolheu o primeiro-ministro, você apanhava. Então a gente vai chamar de eleições do cacete. Então esse período todo nós temos eleições do cacete, ok? E também com revezamento de poder aqui. 4 anos no ministro do liberal, 4 anos do conservador, 4 anos do liberal, 4 anos do conservador, para que esses partidos parem de brigar. Quando isso durante o segundo reinado todinho. Outra coisa que a gente vai ver que vai acontecer também durante o segundo reinado todinho, que a gente vai ver aqui, é a questão do plantio de café. Sendo que o café começa a ser produzido no Vale do Paraíba a partir mais ou menos de 1820, 1830, então já tem o café aqui no Vale do Paraíba. E o Vale do Paraíba continua produzindo café até o final do segundo reinado. Sim. Então aqui, nessa época, o Vale do Paraíba produz café e a forma que o Vale do Paraíba produz café, ele vai utilizar o quê? Mão de obra escrava negra, ok? Mão de obra escrava negra no Vale do Paraíba. Por volta de 1850, 1860, vai ter um cara
que é o senador Vergueiro, que ele vai começar a produzir café lá no Oeste Paulista, lá no interiorzão do estado de São Paulo. Só que ele, para produzir café, ele vai utilizar uma outra forma de mão de obra, que é a mão de obra imigrante, a princípio italiana, a princípio alemães, e depois, na sua maioria, imigrantes italianos. Então, vamos pensar em tempo? Vamos pensar em tempo. Eu vou ter um café no Vale do Paraíba bombando, 1850, 1860. E esses imigrantes no interior do estado de São Paulo aqui, produzindo café lá no interiorzão de São Paulo, a gente vai ter bombando aqui 1880, 1870 e por aí daqui para frente. Então, ou seja, eu vou ter, e politicamente parlamentarismo, em termos de economia, temos o café como principal produto. Não significa que a gente só tem café, tá, gente? A gente tem outras produções aqui no Brasil. Como a gente traz escravo para cá, pelo menos até 1850, a gente tem o fumo, que é uma outra economia muito forte, porque a gente fazia a troca de escravos na África com fumo. A gente tem algodão, a gente tem açúcar, mas esses, na verdade, são figurantes dentro do processo econômico. Quem, na verdade, protagoniza a economia do Brasil nessa época é o café. Então, assim, o produto principal é o café. Então, primeiro no Vale do Paraíba e depois Vale do Paraíba e Oeste Paulista nesse período hoje. Muito bem. Vamos lá, então. Vamos ver alguns acontecimentos que são importantes. Vamos começar aqui, 1844. O que acontece em 1844? O Brasil vai criar uma tarifa de proteção alfandegária. Então, a partir de agora, se a Inglaterra quiser vender para a gente, ou qualquer país quiser vender para a gente, vai pagar uma tarifa alta. Então, a tarifa Alves Branco, que foi criada em 1844, é uma tarifa de proteção alfandegária. Então, o Dom Pedro II está no poder e vai ser criada essa tarifa de proteção alfandegária. E essa tarifa de proteção alfandegária, ela vai impulsionar um dos caras aqui no Brasil, um capitalista, para fazer com que o Brasil tenha um surto industrial. Então, a partir de 1844, até lá na frente, a gente também tem o surto industrial gerado pelo Mauá. Então, a gente vai chamar isso aqui de Era Mauá. Presta atenção, a tarifa Alves Branco não é a Era Mauá. A tarifa Alves Branco é uma tarifa que dá proteção alfandegária. E esse cara, Irineu Evangelista de Souza, ele aproveita essa tarifa e começa a ter oportunidades maiores, né, de poder fazer uma industrialização. Tudo bem que é um surto, ela não é uma industrialização efetiva, não. Na verdade, ele industrializa e depois ele acaba entrando no processo de falência e acaba o processo industrial. Então, em 1844, a partir desse tarifa Alves Branco, isso vai facilitar esse cara a gerar esse assunto industrial aqui, isso em 1844. Então, enquanto isso aqui está acontecendo, enquanto o Mauá começa a ter suas indústrias, o café está produzindo no Vale do Paraíba, né, e eu continuo com alguns conflitos entre o Partido Liberal e o Partido Conservador. Entre esses problemas entre o Partido Liberal e o Partido Conservador, vou colocar aqui de pretinho, vai acontecer no Brasil um conflito interno, de começo e fim. Porque, assim, durante o segundo reinado, diferentemente do que aconteceu no período inicial do segundo reinado, a gente não tem muita guerra, a gente não tem muito conflito. O conflito que a gente vai ter durante o segundo reinado, de começo e final dentro do Brasil, de porradaria mesmo, vai ser a Revolução Praieira. Existem outros movimentos que começaram no período regencial e terminam no segundo reinado. Mas de começo e fim a gente vai citar a Revolução Praieira. Que acontece quando? Acontece aqui, vou tentar colocar aqui, ela começa em 1848, eu até escrevi assim, Revolução Praieira, ela começa em 1848. Ela vai até 1852 aproximadamente, porque ela vai para o interior, esse movimento revolucionário, ele vai para o interior. Lembrando que esse movimento é inspirado nas ideias do socialismo utópico que estão acontecendo na Europa, né? É um movimento republicano, é uma briga também, a Revolução Praieira ela também tem uma relação, uma briga entre o Partido Liberal e o Partido Conservador. Você vai ter essa questão também sendo levantada ali, só que Dom Pedro consegue abafar esse movimento revolucionário. Então, em 1848 tem essa Revolução Praieira. Aí tem que passar. Só que nessa
já nessa época, em 1845, por exemplo, e aí eu vou colocar de pretinho também aqui em cima, a Inglaterra ela tentou criar uma lei para diminuir a quantidade de escravos que entravam no Brasil. Então, em 1845, por exemplo, a Inglaterra cria a Bill Aberdeen, só que não teve muita consequência aqui para a gente não. Os escravos continuaram entrando no Brasil porque essa lei ela só controla o Atlântico. Aí, diante de tantas pressões, em 1850, data aqui em 1850, eu vou puxar essa data aqui para cima de novo, deixa eu escrever aqui, café. Eu vou puxar essa data aqui, ó, em 1850, o Brasil acaba aprovando uma lei acabando com o tráfico negreiro, que é a Lei Eusébio de Queiroz. Agora, por que essa Lei Eusébio de Queiroz ela foi feita, né? Então, o Eusébio de Queiroz, ele justificava que o número de escravos estava crescendo tanto que se continuasse assim, eles poderiam fazer uma revolta do tipo da Revolução da Haiti no Brasil e isso poderia ser muito sério para a elite brasileira, para a elite branca, então por isso que eles conseguiram aprovar. Essa lei falava que ficava proibido a entrada de escravos no Brasil. Quem vai, na verdade, sofrer muito com isso vai ser o Vale do Paraíba, porque trabalhava com mão de obra escrava negra. Então, o Vale do Paraíba, com essa lei Eusébio de Queiroz, teve que buscar alternativas para continuar produzindo café. Qual é a alternativa que ele vai buscar no Vale do Paraíba? Ele vai começar a comprar escravos lá do Nordeste. Então, algumas fazendas do Nordeste que estavam entrando em decadência, elas começam a vender escravos para as fazendas da região Sudeste. O que a gente fala que vai rolar um tráfico interprovincial a partir dessa lei Eusébio de Queiroz. Neste mesmo ano da lei Eusébio de Queiroz, uma outra lei super ultra mega importante vai acontecer, que é a lei de terras, que vira e mexe as provas, pedem muito essa lei de terras. O que essa lei de terras falava? Que a partir de agora, o governo é dono das terras. E se você quiser a terra, você vai ter que fazer uma documentação para que essa terra passe para o seu nome. E essa documentação ficava muito cara. Então, a partir dessa lei de terras, se você não tem dinheiro, você não consegue documentar a sua terra. E provavelmente um grande latifundiário que tem a grana, vai lá, faz a documentação da sua terra e você acaba perdendo o direito dela. Então, ou seja, a partir de 1850, ou você tem grana ou você não vai ter terra. Isso aqui eles fazem para quê? Para diminuir o acesso à terra desses negros que conseguiam suas cartas de alforria e diminuir o acesso à terra principalmente para os imigrantes que estão entrando no Brasil nesse período, né? O século XIX é um século muito complicado na Europa, em termos de revoluções, em termos de guerra, e principalmente as unificações da Itália e da Alemanha fazem com que a Europa ela fique numa crise econômica muito séria. Então esses caras eles vêm para cá para poder tentar fazer a América, ou seja, eu vou crescer junto com o continente americano, eu vou dar certo junto com o continente americano. O continente americano é um continente novo que está dando certo, então eu vou para lá e vou dar certo tal como ele, nós vamos crescer junto, vai ser super maravilhoso. Então é essa a ideia. A lei de terras, ela vem na verdade para poder dificultar o acesso à terra a esses grupos. Certinho? 1850, vamos caminhando, tá bom? E aí a gente entra nesse período de 1860, que começa a acontecer nesse período de 1860 já as questões platinas. As questões platinas são revoltas, na verdade não, são guerras que acontecem entre Brasil e Uruguai, Brasil-Argentina versus Uruguai, Uruguai e Argentina versus Brasil, que são várias questões, que são duas, na verdade, especificamente, duas questões platinas. E essas questões platinas, elas acabam, na verdade, estourando naquilo que a gente conhece como a Guerra do Paraguai, que estoura em dezembro de 64 e vai até 1870, a Guerra do Paraguai. Na verdade, a Guerra do Paraguai é uma história em dia 26 de dezembro de 1864. Então, como é uma história no finalzinho de 64, por isso que esse pessoal fala assim, a Guerra do Paraguai é 65, aquela história no finalzinho. Só que, e as questões platinas têm tudo a ver com isso aqui, né? Tem tudo a ver com a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, na verdade, ela começa com esses conflitos que acontecem no Uruguai e que acaba tendo reflexo em relação a estourar a Guerra do Paraguai. Só que nesse período entre as questões platinas e a Guerra do Paraguai, nós vamos ter um problema com a Inglaterra, um problema diplomático com a Inglaterra. Então, estoura aqui em 1863 uma questão conhecida como questão Christie, que é o momento em que o Brasil ele rompe relações diplomáticas com a Inglaterra. Por quê?
tinha um embaixador chamado William Christian aqui no Brasil. Nós vamos ter dois problemas, de um navio que naufragou e de marinheiros que começaram a fazer arruaças no Rio de Janeiro, e ele vai pedir para o Brasil pagar essa indenização, ele vai arrumar uma encrenca danada. No final das contas, quem vai julgar essa questão triste é um rei da Bélgica, que é o rei Leopoldo I, e ele deu a causa vencida para o Brasil e falou assim: Brasil, você não precisa pagar nada para a Inglaterra, e tem detalhe, a Inglaterra vai ter que te pedir culpas, vai ter que te pedir desculpa formal. E aí o Dom Pedro falou assim: tá legal, só que a Inglaterra falou: não vou pedir desculpas. Então a gente rompe relações, a gente fica de relações rompidas com a Inglaterra por 2 anos, de 61 a 63. Em 65, quando a Guerra do Paraguai já estourou, a Inglaterra pede desculpa para a gente reata relações. Então a questão triste é o momento em que ela acaba em 63, que a gente rompe relações com a Inglaterra por 2 anos, mas relações diplomáticas, as relações comerciais elas continuavam a acontecer de uma forma mais cautelosa, mas elas continuam acontecendo. Em 63. Em 65 a gente reata as relações a ponto de comprarmos muita coisa da Inglaterra, muito. Armamento, navios, munição, tudo que você pode imaginar que a gente precisaria de uma guerra, a gente compra da Inglaterra nessa época da Guerra do Paraguai, o que vai levar a gente numa dívida com o Paraguai. Muito bem, a gente está onde? 1870, a Guerra do Paraguai acaba. Quando a Guerra do Paraguai acaba, o exército volta fortalecido. Então aqui a gente coloca aqui, o exército fica forte, porque nós vencemos a Guerra do Paraguai. E aí o exército fica forte, já existia um movimento abolicionista bem intenso aqui no Brasil, e logo depois da guerra a gente vai aprovar uma lei, mais uma lei para acabar com a escravidão. E aí a gente vai ter a lei em 1871, a lei do ventre livre, que falava que a partir de agora toda criança que nascesse filha de escravo, ela seria livre. Mas essa lei, você percebe que ela acontece bem assim depois da guerra, né? Aqui a guerra quando acaba em 70, e a gente vê assim agora o exército, uma parte do exército voltando com essas ideias abolicionistas em 71. Nessa época, enquanto está acontecendo essa lei do ventre livre, eu quero que vocês entendam que está entrando imigrante pra caramba aqui no Brasil, imigrante italiano, para produzir café ali no interior do estado de São Paulo, tá? Muito bem. Tem que também pensar que quando começa a ter esses italianos produzindo café ali no interior do estado de São Paulo, os caras que vão ganhar dinheiro com essa imigração italiana, os proprietários desse café, eles também começam a investir na indústria da cidade de São Paulo. Então a gente começa a perceber uma industrialização da cidade de São Paulo a partir desse período, 1870, da cidade de São Paulo. 1870, 1880, muito do dinheiro, do capital dessa indústria é o capital proveniente desse café que era do interiorzão do estado de São Paulo, né? Ribeirão Preto, Piracicaba, São Carlos, Araraquara, nessa região, ok? E o tempo vai passando, 1870, 1880, nesse período, inclusive, desde 1870 a 1880, o exército se fortalece tanto que ele começa a falar das ideias republicanas, ele começa a falar de república. Então, as ideias de república elas começam a se intensificar dentro do território brasileiro por conta desse exército fortalecido, com ideias positivistas. Então, e aí, esse exército se fortalece tanto, pensa em república, que ele começa a montar também um partido republicano. Inclusive, a maior parte das reuniões desse partido republicano elas vão acontecer no interior de São Paulo. Certinho? Continuando, tá? Bagunça isso, né? Uma bagunça boa. Conversa com o papel, conversa com a história, pega aí as suas anotações, pega as aulas que você assistiu e começa a dialogar com o papel. Isso aqui é muito legal da gente fazer, porque daí a gente vai lembrando os pontos importantes. Dialoga, conversa com o papel, explique para você mesmo, dá resultado. Tá? Lógico, além de fazer exercícios, não adianta nada você ficar dando aula para você mesmo, fazer exercícios, porque na hora que você faz exercício é a hora que aparecem as dúvidas e que você vai perceber onde é que você está errando. Então vamos fazer exercício também, tá bom? Muito bem, continuando, lei do ventre livre. Tempos depois vai ser aprovada uma outra
para frente direitinho. Vai ser criada uma outra lei no Brasil, que é a Lei Saraiva-Cotegipe, ou a Lei do Sexagenário, que falava que a partir dessa data, todo escravo com mais de 60 anos seria livre. Quando que essa data? 1885, ok? E finalmente, lá na frente, em 1888, nós vamos ter uma lei para acabar com toda a escravidão, que é a Lei Áurea, certo? Então, assim, questões que são importantes. As leis abolicionistas eu coloquei lá, a bioemergência, zero esteróis, né? A lei do equilíbrio, a lei do sexagenário e a lei áurea são leis abolicionistas. A gente percebe que a abolição da escravatura ela aconteceu ao longo aí do governo do Segundo Reinado. Que enquanto essas leis estão acontecendo, outras questões acontecem, como por exemplo a lei de terras, que vai dificultar o acesso da terra para o imigrante, para o negro forro, ok? Então você tem essa questão. Outra questão importante é a entrada desses imigrantes que vêm para. Então, o que aconteceu? Eu estava gravando e parou tudo aqui, então. Mas enfim, eu acho que eu falei a maior parte das coisas que estão relacionadas aqui dentro desse quadro. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. E qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, pode mandar um WhatsApp que a gente responde, tá bom? Aí, se alguma coisa não ficou clara aqui, numa próxima aula a gente esclarece, tá bom? Beijo grande para vocês.